Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula de história aqui, mais uma aula iniciando agora o segundo bimestre. A gente vai dar continuidade aqui à história num assunto extremamente importante, né, que é o Renascimento, um assunto de efervescência cultural que vai acontecer na Europa e isso vai ser palco para outros assuntos que a gente vai tratar lá na frente. Então é extrema importância que a gente entenda esse assunto, o Renascimento, os assuntos que virão, o iluminismo, a questão da ruptura com a religião, isso tudo vocês precisam ter um conhecimento prévio de Renascimento para que vocês possam compreender os fatos históricos que virão na pós-Idade Média, né? na Idade Moderna. Pronto, mas nesta aula em específica a gente vai tratar basicamente sobre o contexto histórico. Como eu sempre gosto de falar para vocês, quando a gente está estudando história, a gente precisa levar em consideração os fatos históricos que acontecem, um contexto social em que se vivencia. Nenhuma mudança histórica ela acontece de forma abrupta, ela acontece de forma rápida, é um processo histórico, então a gente precisa entender o contexto social, cultural, o contexto econômico, o perfil daquele tipo de população daquela época para a gente entender como é que são essas rupturas. Então, assim, o Renascimento é um movimento que ele é artístico, cultural, político, econômico, então é um movimento muito forte que vai acontecer no final da Idade Média. Mas aí a gente precisa entender o que é o Renascimento. Por que o nome Renascimento? Alguns autores chamam de Renascença. Mas por que Renascimento? O que é que está nascendo novamente? E aí, neste papel, que nesta aula, especificamente nesta aula, a gente vai entender o que é esse processo de renascimento. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre as características do Renascimento, quais são as suas principais características, quais são os principais pensadores, os filósofos renascentistas, tá? E aí, só que nesta aula em específico, a gente vai se ater mais sobre o contexto social, como é que se deu o anterior, né? Como é que foi os fatos que levaram a esse novo pensamento renascentista, tá bom? Espero que vocês curtam a aula. Qualquer dúvida, manda para mim lá no meu privado. Bom, fazendo um corte histórico, eu vou dar uma adiantada aqui para que a gente possa entender. Fazendo um corte histórico, a história da humanidade ela é dividida por períodos, né? Por idade. Né? A gente tem aqui a Idade Antiga, né? Nós temos a pré-história, que vai desde o surgimento dos primeiros primatas até o surgimento da escrita. Aí, do surgimento da escrita, nós vamos ter a Idade Antiga. Né? Na Idade Antiga, é este movimento aqui que nós vamos ter uma série de população aqui, a ruptura vai ser aqui, né? Mas nós vamos ter uma série de povos, de populações, que eles vão se destacar no mundo. Principalmente nós vamos ter o Império Romano, nós vamos ter o Império Grego, nós vamos ter os egípcios, nós vamos ter a Mesopotâmia. Então, nesse período, nesse período da Idade Antiga, nós vamos ter uma efervescência cultural muito forte. Principalmente, observe, principalmente o Império Greco-Romano, certo? A Grécia e a Roma, elas vão ter um papel fundamental neste período de renascimento. O que é o renascimento? O que é a ideia renascença? Bom, para o Renascimento, a gente vai entender que o homem moderno, quando eu digo homem moderno, a gente vai entender que é o homem da Idade Moderna, tá? Não é o homem modernamente que nós estamos falando. O homem moderno, ele vai negar a Idade Média, certo? A gente vai já entender por que o homem moderno ele vai negar a Idade Média, ele vai negar a Idade Média, que foi um período que durou do século V até o século XV, ou seja, 1000 anos de Idade Média, e aí ele vai procurar fazer uma sociedade baseada nas ideias da Idade Antiga. Ou seja, a Idade Moderna, né, que é o modernismo nesse período aqui, na Idade Moderna, eles vão procurar a arte, a ciência, a matemática, a religião, a filosofia, lá na Idade Antiga. Então eles vão fazer renascer, olha o nome, eles vão fazer renascer a cultura da Idade Antiga na Idade Moderna. Por isso, galera, o nome Renascimento. Então, nesse caso, o que o homem moderno está
o que o homem moderno ele está trabalhando? Ele está trabalhando a ideia da negação da Idade Média, ou seja, a Idade Média ele vai ser negada, a gente vai lá entender por quê, e eles vão procurar apoio filosófico, apoio religioso não, apoio filosófico, apoio sociológico, apoio da matemática, da arte, da ciência, da astronomia, todos esses apoios o homem vai começar a ler mais obras da Idade Antiga, eles vão começar a ler mais filosofia. Então, todas as características sociais, culturais, políticas e econômicas da Idade Antiga, eles vão ser aplicados aqui na Idade Moderna, e isso sempre levando em consideração que a Idade Média, o que eles chamavam de Idade das Trevas, ela passa a não ter mais um papel predominante na vida da população da Idade Moderna. Então, assim, entendendo esse primeiro passo, a gente vai entender o seguinte: quais são antes do século V, né, que a gente vai falar da Idade Média, a gente vai ter a Idade Antiga, né? Como eu falei para vocês, o destaque para o povo mesopotâmio, o destaque para a história do Egito, o destaque para os fenícios, para os hebreus e, em especial, os povos que tiveram o maior desenvolvimento intelectual da Idade Antiga através da sua arte, através da matemática, através da filosofia. Nós vamos ter Platão, Aristóteles, nós vamos ter a filosofia, as poesias romanas, a filosofia grega. Então, este movimento artístico grego-romano, ele vai ser de extrema importância para o movimento renascentista na Idade Moderna. Então, estes dois povos aqui, principalmente, que eles vão chamar de cultura clássica, tá? Eles vão chamar de cultura clássica, a cultura clássica grego-romana, eles vão ter um valor muito forte para o movimento renascentista. Então, quais os principais valores? Principalmente o valor estético, né? Ah, professor, mas por que o valor estético? Porque no povo grego-romano eles cultuavam a questão do perfeito, a proporcionalidade harmoniosa de um corpo. O corpo ele tinha que ser proporcionalmente musculoso, divisão matemática de um corpo, uma divisãozinha onde eles colocavam a proporcionalidade de todos os elementos da natureza. Neste contexto, eles definiriam um padrão de beleza naquela época. E esse padrão de beleza estava intimamente ligado com a arte daquela época, que era a arte que determinava o tipo de sociedade naquela época. Então, não só o valor estético greco-romano, mas também o valor filosófico, a maneira de pensar, porque quando você trabalha a filosofia, você se descobre, você descobre quem é você, qual o seu papel na sociedade, como é que você trabalha com você e com o outro, em muitos aspectos muito, muito importantes mesmo da vida em sociedade. Outra importância que a gente tem que lembrar é que no período da Idade Antiga, né, anterior ao século V, a vida urbana ela tinha um papel muito importante, que era o desenvolvimento do comércio. As pessoas, por exemplo, na Grécia, elas viviam em polis, né, que eram as cidades, onde eles dividiam a produção em tudo, a democracia, onde existia todos tinham direitos, há uma divisão igualitária das coisas. E isso nós vamos ter uma importância muito grande da vida urbana, né? Então a vida urbana ela era muito importante na Idade Antiga por conta disso, porque a efervescência cultural, a efervescência política acabava movimentando centros urbanos fortes, centros urbanos capazes de movimentar um comércio muito forte, principalmente na Grécia e no Império Romano. E aí, pessoal, isso tem uma importância econômica muito forte. Não podemos deixar de falar sobre a filosofia. Por exemplo, várias escolas filosóficas desenvolvidas na Grécia, estudos matemáticos, o Pitágoras e outros mais matemáticos que desenvolveram e tiveram um papel muito forte no conhecimento moderno que nós falamos hoje, né? No conhecimento atual. Então, a matemática do século anterior à Idade Média, ela teve uma importância fundamental para o desenvolvimento da arte, porque a arte ela tinha padrões matemáticos. A arte na Idade Antiga, você poderia perceber que a proporcionalidade dos corpos, das figuras,
das imagens, eles tinham uma proporcionalidade matemática que eles usavam para aquilo. Então, eles usavam teoremas, usavam a proporcionalidade matemática, eles usavam a filosofia como um meio de determinação de uma sociedade, além de vários outros estudos, como a astronomia, como a arte em si. A arte do Império Grego-Romano era uma arte extremamente desenvolvida, uma sociedade muito, mas muito evoluída para aquela época, sem falar da poesia romana. Claro, a gente tem que levar em consideração que a filosofia, que é o amor à sabedoria, que significa o amor à sabedoria naquela época, a filosofia ela tinha um papel fundamental no desenvolvimento da razão. Qual o seu papel na sociedade? Então, o estudo da natureza baseada na observação dos fatos e não dentro do misticismo daquela época, né? Então, nós vamos ter essas características da Idade Antiga muito forte. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, para que a gente possa perceber a questão da proporcionalidade, a questão do belo, a questão da proporcionalidade do corpo, a perfeição na arte. A arte ela se aproxima o máximo possível, ela tem um certo exagero em relação à proporcionalidade do corpo. Observem os músculos, observem as imagens, a expressão facial, observe as esculturas gregos-romanas, como é que elas eram. A gente vai falar aqui sobre a filosofia de Platão, né, Sócrates e Aristóteles, e a importância que essa filosofia tem até hoje, nos dias de hoje. A gente vai ver sobre a astronomia na Idade Antiga, né, a observação dos astros. Então, tudo isso era um movimento cultural, um movimento científico muito forte, anterior ao século V. Isso é muito importante para o desenvolvimento cultural da nação. Bom, mas aí, pessoal, o que é que rompe com a Idade Antiga, né? Por que a Idade Antiga ela vai cair no século V? O que é que vai acontecer aqui que nós vamos ter essa ruptura? Então, essa ruptura vai acontecer com a queda do Império Romano, né? O Império Romano entra em falência, ele fica grande demais, ele fica muito difícil de gerir, a questão escravocrata teve uma problemática, e aí acaba que nós vamos ter uma ruptura, uma queda do Império Romano. E essa queda do Império Romano vai gerar algumas características muito singulares. Que características? Uma das principais características é a difusão, a disseminação do catolicismo pela Europa. Então, o catolicismo ele vai se expandir, né, com a queda do Império Romano, ele vai ter uma expansão muito forte na Idade Média, e aí, durante esse período de Idade Média, pessoal, que vai ser do século V até o século XV, isso mesmo, pessoal, 1000 anos de Idade Média, nós vamos ter um período muito característico daquela época, porque a igreja ela vai ter total domínio na sociedade. A igreja ela vai impedir o desenvolvimento das técnicas, a igreja ela vai impedir os estudos, ela vai impedir o desenvolvimento de escolas para as pessoas, ela vai dificultar a leitura, ela vai menosprezar a ciência, ela vai dizer que a arte ela só deve ser direcionada única e exclusivamente para falar de Deus e não dos homens. Então a Idade Média ela tem uma característica muito específica que é o teocentrismo. O que significa teocentrismo, galera? O Deus no centro de tudo. Para a Idade Média, tudo que se acontece numa pessoa, em qualquer lugar, é uma vontade divina, né? Se você está passando fome é porque Deus preferiu que você passasse fome. Então nada existia uma explicação razoável ou uma razão para aquilo que estava acontecendo. Sempre tinha uma vontade de Deus ali por trás das coisas. Então era a explicação da Idade Média. Então por isso essa disseminação desse conhecimento medieval vai acabar neutralizando aquela visão da Idade Antiga, aquela visão matemática, filosófica, aquela visão cientificista da Idade Antiga vai começar a ser neutralizada. E neste período vai ser quando a Idade Média ela vai entrar em ascensão e a igreja vai ter total controle, não só sobre o Estado, mas também pela sociedade. A igreja vai controlar as pessoas. A igreja vai controlar o que você pensa, ela vai controlar o que você faz, ela vai controlar como você deve gerir sua família, ela vai meio que entrar dentro do Estado de certa forma em que a sociedade vai ficar totalmente submissa às vontades da igreja. E neste período de 1000 anos, né, do século V até o século XV,
nós vamos ter uma queda no conhecimento, nós vamos ter uma queda na arte, nós vamos ter a igreja ela vai proibir qualquer tipo de arte que não fale de Deus, então as pessoas não podem pintar corpos de pessoas, não podem pintar a natureza, só tem que qualquer tipo de pintura tem que ser só feito de Madonas, aquelas santas, né? Falando sobre Deus, falando sobre igreja. E neste período, a Idade Média vai passar por um momento turbulento, que são as invasões bárbaras, Então, vamos lá. Então, se a gente entende que a igreja ela vai ter um controle sobre a população, se ela tem o controle sobre a população, sobre a sociedade, e ela impede o desenvolvimento da matemática, da arte, da ciência, ela vai proibir as pessoas de estudarem, porque quanto mais você estuda, mais você se liberta daquele pensamento mesquinho da igreja. Então, a população neutralizada através da ignorância era mais importante. E quando a Europa foi assolada por invasões bárbaras, aí nós vamos ter uma fuga em massa. Uma fuga para onde? As pessoas começam a abandonar a cidade e começam a procurar o campo, porque era muito mais seguro no campo. E uma das características mais importantes da Idade Média vai ser a ruralização da população. O que significa isso, pessoal? Significa que durante a Idade Antiga, onde as cidades e os centros urbanos tinham um potencial, tinham uma importância muito grande para o desenvolvimento cultural, artístico, econômico e político, na Idade Média é o contrário, as pessoas começam a ver o campo como lugar de produção de riqueza. E aqui vai se desenvolver um sistema econômico baseado na terra, que naquela época eles chamavam de feudo, né? Então, o feudo, que é o movimento, né, que é um modelo econômico baseado na expropriação, na utilização do campo, vai ser desenvolvido através dos senhores feudais, né? Então, neste período, a agricultura ela se torna a principal atividade econômica. A agricultura ela passa a se tornar a principal atividade econômica da Europa, negligenciando qualquer tipo de movimento urbano, né? Porque a cidade ela vai perder importância naquela época, porque a igreja precisava ter maior controle sobre a população. O modelo feudal, ou seja, a divisão de terras, ela vai se desenvolver e a descentralização administrativa do feudos, né? Se lembrando que naquela época existiam vários feudos divididos e cada feudo tinha o seu próprio senhor feudal, ou seja, era uma administração descentralizada. Então, cada feudo tinha um senhor feudal e o senhor feudal ele governava a sua terra de acordo com o que ele imaginava, como as suas próprias leis, não tinha lei específica que pudesse definir qual é o tipo de administração que ele deveria. A Igreja Católica ela vai desprezar o pensamento racional, intelectual, artístico, político e democrático da Idade Antiga. Ela vai desprezar, não só desprezar, mas ela vai proibir o acesso das pessoas a esse tipo de pensamento, até para ter mais controle sobre a população. Então a igreja ela vai começar a reter esse tipo de conhecimento em monastérios, em igrejas, e impedir que a população tenha acesso a esse tipo de documento. E aí a sociedade ela vai se tornar uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade onde não há mobilidade social. Onde no topo da cadeia alimentar, se eu posso dizer cadeia alimentar, está o clero, né? Que é a igreja. Em segundo, nós vamos ter a nobreza, que vai ser a galera que vai ser dos senhores feudais. E embaixo, na base dessa pirâmide aqui, nós vamos ter os servos, que são as pessoas mais pobres, né, que são negligenciadas pelo Estado, que pagam altos impostos para manter tanto as regalias do clero quanto também da nobreza. E isso é uma sociedade que ela vai se perdurar por 1000 anos, esse tipo de exploração da sociedade. Certo? Então nós vamos ter o clero, a nobreza e os camponeses, que vai fazer essa sociedade estamental. Mas, professor, o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que não tem mobilidade social. Ou seja, se você nasce clero, se você nasce plebeu, então você vai ser plebeu o resto da sua vida. Não adianta você se tornar uma pessoa, você não evolui, você não ascende socialmente com aquilo. E aí, a cultura da Idade Média, ela era concentrada basicamente nos monastérios, e a igreja ela proibia qualquer tipo de arte que não fosse relacionada à igreja. E outra, a igreja ela impedia a associação da arte com a matemática. A matemática ela se tornou um instrumento perigoso na Idade Média, e a igreja ela proibia
que as pessoas tivessem contato com a matemática. É tanto que a gente vai perceber que a mudança da arte da Idade Antiga para a Idade Média é muito forte, porque você percebe que a arte da Idade Média ela é totalmente fora de padrão, ela não tem profundidade, ela não tem proporcionalidade, é uma arte feia, parece uma criança que tá pintando ali, que está esculpindo, então fica uma arte feia, até porque a igreja ela proíbe qualquer tipo de contato da população com estudos matemáticos, porque eles julgavam, a igreja julgava que era um conhecimento pagão, né? Um conhecimento que ia contrário às ideias de Deus. E isso na visão da igreja daquela época. E aí, a crise, nós vamos ter no fim do feudalismo, nós vamos ter uma crise, né? Uma crise populacional, uma crise, e essa crise vai acabar forçando, né? No final desses 1000 anos, essa crise vai acabar forçando a população a sair do campo e procurar cidades. E aí nós vamos ter, no final da Idade Média, lá no século XV, século XIV, as cidades começam a ter grandes importâncias, né? Começam a ressurgir sua importância. Principalmente porque durante o final da Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, nós vamos ter as cruzadas. A gente falou muito disso, acho que o professor de história de vocês deve ter falado no primeiro ano, das cruzadas, que vai ser um movimento que vai fazer uma mistura cultural, principalmente na Itália, e isso vai desenvolver uma necessidade de voltar, né, para as cidades, a trabalhar no comércio. E por final, nós vamos ter no final da Idade Média a peste negra, que vai ser uma doença gravíssima, né? Que vai assolar 1/3, galera. 1/3 da população europeia vai morrer, né, naquela época por conta da peste negra. E mesmo assim, a sociedade a igreja não baixa a guarda, ela não vai dizer que aquilo ali é culpa da falta de ciência, então as pessoas vão morrer por conta de uma doença, principalmente uma doença gerada pelo carrapato de um rato, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que é a arte medieval. Se vocês observarem a proporcionalidade aqui, nós temos Jesus Cristo, ele está sendo... como é que se diz? Ele foi pintado aqui mais ou menos como se fosse um homem em miniatura. Não tem proporcionalidade de criança, ele parece um adulto pequeno. Observe que a arte medieval não tem profundidade. Observe que no primeiro plano aqui nós temos Maria com Jesus, mas as pessoas parecem que estão do lado, não tem proporcionalidade, as pessoas não têm uma profundidade, a matemática era totalmente proibida. Observe a falta de proporcionalidade nas imagens, não existe um estudo matemático que idealize a matemática, a arte, né? As feições humanas, elas são totalmente desproporcionais, elas não têm os contornos muito bem feitos, muito bem pintados, e observem que toda a expressão artística na Idade Média é simplesmente para expressar a religiosidade. Era proibido falar do homem, até porque a Idade Média era uma idade teocentrista, uma idade onde vai falar sobre Deus, então era impossível não falar, a igreja proibia qualquer tipo de arte que não fosse sobre uma arte que falasse de Deus, tá? E aí, aqui a gente vai falar sobre a visão da Idade Média, né? Nós vamos ter aqui o senhor feudal, o rei, que ele vivia num palácio, o clero, que ele tinha uma visão, um controle social muito grande. Aqui nós temos os plebeus e o soldado da guarda real. O feudalismo era mais ou menos isso. Nós temos o castelo medieval, e aqui nós temos as terras plantadas pelos servos. Aqui nós temos a imagem, né, dos servos trabalhando. Isso aqui são as visões da Idade Média naquela época, tá? E aí, por final, eu falei para vocês, por isso, galera, tudo isso que eu falei até aqui, que a sociedade moderna é uma sociedade que vai sentir a necessidade de falar daquelas coisas da Idade Antiga. Então, tudo que aconteceu na Idade Média, eles queriam esquecer, eles queriam apagar. Para eles, aquilo não existia. Aqueles 1000 anos de domínio da Igreja Católica não faziam sentido. Então, eles precisavam esquecer aquilo e apagar da memória. E para isso, eles precisavam renascer. Olha que interessante, galera. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Eles fariam renascer a idade
Antiga, ou seja, o renascimento artístico, cultural, político e econômico da Idade Antiga, e nós temos a negação da Idade Média, tá bom? E aí, nesse caso, o que é que nós vamos ter? Que idade moderna é essa? O que é que ela vai ter de característica? O que é que eles vão renascer? O que é que eles querem buscar lá na Idade Antiga? Eles querem renascer a urbanização, ou seja, o renascimento urbano. Então, eles querem que as cidades tenham uma importância fundamental na vida das pessoas e não mais a zona rural. Então, nós vamos falar sobre o renascimento urbano, principalmente pelos burgos, né, que a gente vai... Já a gente vai ver uma imagem de um burgo, porque os burgos, as pessoas que moravam perto dos burgos, que eram os burgueses, né? Então, aí nasce aquela classe burguesia. Nós temos o renascimento comercial, que na Idade Média o comércio era basicamente a agricultura, mas aí nós temos a abertura do Mar Mediterrâneo após as cruzadas, nós vamos ter o desenvolvimento do comércio novamente, que aí, pessoal, vai ser os primeiros passos para o mercantilismo, que a gente já viu sobre as características do mercantilismo. E aí nós vamos ter o renascimento cultural, ou seja, renascer a cultura da Idade Antiga. Mudança de mentalidade, mudança do cotidiano do homem, né? A liberdade de pensamento, que era tirada lá da Idade Antiga, a liberdade da arte, e você colocar a matemática, a astronomia, a física, a filosofia dentro da sua arte, a liberdade de estudar, a liberdade de você inserir a matemática dentro da arte também. E aí nós vamos ter um papel muito forte dos mecenas, né? O que são mecenas? São homens ricos que eles começam a patrocinar artistas para desenvolver artes com características da Idade Antiga. E o que é um homem moderno? O homem moderno, ele queria, acima de tudo, conhecer, olha que interessante, estudar e aprender tudo sobre a cultura clássica. Por isso que nós chamamos de Renascimento, visto como padrões de reflexo do conhecimento e que merecia ser recuperados. Aí aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, por exemplo, um burgo, como eu falei para vocês, né? Renascer a importância da cidade, a arte e o comércio. Agora, eu peço a vocês que vocês percebam a mudança artística da Idade Média para a idade moderna. Observem as proporções, observem que Mona Lisa ela é um rosto proporcionalmente matemático. Leonardo da Vinci ele dividiu Mona Lisa em áreas proporcionais do seu corpo. Aqui nós vamos ter uma imagem da autópsia, né? Onde o autor da pintura ele tem uma imagem basicamente realista da coisa. Observe as proporções matemáticas do corpo, observe a profundidade, as sombras, o segundo plano. Aqui nós temos o homem vitruviano, né, que é de Da Vinci, onde ele fala sobre as proporcionalidades do corpo. Ele vai falar que o homem ele é a medida de todas as coisas. Então, a partir do corpo do homem, ele tira a medida de todas as coisas. Observe que nós temos o nascimento de Vênus, né? Esse quadro onde ele vai renascer uma divindade grega, né? Na verdade, uma deusa romana, onde ela vai colocar o seu corpo à mostra, coisa que não poderia na Idade Média. E aí nós vamos ter o nascimento de Vênus e aqui o quadro de Da Vinci, que é Santa Ceia. Observe que as ideias religiosas elas começam a ficar de segundo plano. Observe que isso aqui não é uma ideia religiosa, ele está falando mais sobre o nascimento de Vênus, que é uma deusa pagã, e ela não é uma deusa religiosa. Ok? E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre as características do Renascimento e quais os principais filósofos renascentistas daquela época, tá bom? Para a aula não ficar tão extensa, a gente já está com meia hora de aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a arte medieval. Um abraço e até a próxima.